Em 1932, o Brasil vivia um dos momentos mais intensos de sua história, a Revolução Constitucionalista. Foi nesse cenário de lutas, de ideais e de coragem que nasceu a 28ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Araçatuba, interior do estado de São Paulo. Ainda pequena em número de advogados, mas gigante em propósito, a subseção surgiu para defender a justiça, a cidadania e a dignidade da advocacia. Ao longo do tempo, suas primeiras sedes simples, suas primeiras diretorias e cada conquista alcançada se tornaram símbolos de tradição e de compromisso com o Estado democrático de direito. Hoje, ao recordar essa trajetória, celebramos não apenas a história da OAB Araçatuba, mas também a força daqueles que acreditaram que o direito poderia ser um instrumento de transformação social. Acompanhe agora uma viagem pelo túnel do tempo, onde o Dr. Alceu Batista de Almeida Júnior nos conduzirá pela trajetória da advocacia em Araçatuba. Em parceria com o Podneas, começa agora o OAB Araçatuba em Foco. Uma homenagem especial ao Dia do Advogado. Olá! Há histórias que atravessam décadas. Há instituições que não apenas cumprem seu papel, mas também constroem um legado. E também há pessoas que dedicam sua vida a registrar e preservar a memória desses marcos. Hoje, o OAB Araçatuba em Foco presta homenagem a um dos pilares da vida jurídica e cívica de nossa cidade, a 28ª subseção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, oficialmente instalada em 21 de março de 1932, em meio às turbulências da Revolução Constitucionalista. Desde então, foram mais de 9 décadas de lutas, conquistas e presença na defesa da advocacia e na promoção da cidadania. Uma história feita de nomes, datas, vitórias e, sobretudo, o compromisso com a justiça e democracia. E para nos conduzir nesta viagem pelo tempo, recebemos um convidado mais que especial. Ele é advogado, autor da belíssima obra Memórias de Araçatuba, e no episódio de hoje resgata com riqueza de detalhes a trajetória da nossa subseção, os personagens que a construíram e os acontecimentos que moldaram a advocacia da Alta Noroeste Paulista. É com orgulho que recebo aqui Dr. Alceu Batista de Almeida Júnior. Dr. Alceu, seja muito bem-vindo ao OAB Araçatuba em Foco. O prazer é meu, Enéas, de estar aqui novamente no teu programa, falando um pouco com os ouvintes aqui do programa OAB em Foco. OAB Araçatuba em Foco. OAB Araçatuba em Foco. Sim, muito legal. Bacana, novamente, nossa gratidão. Realmente já tivemos a oportunidade de gravar um outro encontro com Vossa Senhoria, nosso colega advogado Alceu. A gente vai deixar o link em algum lugarzinho aqui da tela. E vamos lá, vamos para a primeira perguntinha, pode ser assim, tá? Doutor, qual a importância de valorizar a memória institucional das entidades da OAB? Vamos por aí? Vamos. Bom, um povo sem memória é um povo que não tem lembranças do seu passado, né? Sim. Um povo sem memória é um povo sem futuro. E eu já abracei essa causa de memórias, tanto da cidade de Araçatuba, quanto da OAB também, né? Enquanto presidente da subseção de Araçatuba, eu projetei lá e inaugurei a galeria de ex-presidentes. E dessa forma nós fomos resgatando, passo a passo, cada presidente e a sua gestão, né? O seu momento que fez alguma coisa pela advocacia de Araçatuba, né? Como você já disse na introdução do programa, a OAB Araçatuba
foi instalada aqui em dia 21 de março de 1932, em plena Revolução Constitucionalista. Bacana, 32. 1932. Então, o que estava acontecendo? Nós estávamos tendo uma revolução. E o primeiro presidente foi o Antônio Cajá de Lemos. Ele era o presidente da subseção. Na época não tinha a sede. As subseções funcionavam numa sala cedida pelo fórum. Era uma sala no fórum, né? Como até hoje existem as salas de atendimento nos fóruns, mas a subseção funcionava dentro dessas salas. Não existia uma casa do advogado igual nós temos hoje, né? Casa do advogado e da cidadania, que a gente chama, né? E o Antônio Cajado, na época, ele ainda era o comandante de um dos batalhões aqui em Araçatuba. Araçatuba, Inés, ela tem uma participação na Revolução de 32 fantástica. Então vamos lá, conta um pouquinho pra gente. Então, até ontem eu estava no Rotary e me pediram para eu falar um pouco sobre isso também, sabe? Porque o Antônio Cajá de Lemos, ele era o comandante do batalhão Araçatuba. E o Dário... Ele era militar? Não era. Não era na época, era revolução, né? Tá. Não era, nem todos eram da Força Pública, na época era a Força Pública, né? Bacana. Não era, ele era advogado. Mas assim como muitos outros também, por exemplo, o Dário Ferreira Guarita, ele comandou o 2º pelotão, o 2º batalhão, né? E ele era pecuarista, inclusive cunhado do Ulisses Guimarães, né? Nossa. Dário Ferreira Guarita, que dá nome hoje ao nosso aeroporto, Dário Ferreira Guarita. Que bacana. Né? Ele comandou mas vamos falar do Antônio Cajado, que o trabalho do batalhão Araçatuba era buscar as armas no Paraguai, e levar para o pessoal lá em São Paulo. O trabalho do batalhão Araçatuba era esse, que era comandado pelo Antônio Cajá de Lemos. Até em uma nas viagens que ele fazia levando armas, eles foram apreendidos, foram presos. Eita! E foram levados, né, e tal, mas não aconteceu nada. Ficaram presos lá durante um bom tempo, né? E esse é o nosso primeiro presidente de Araçatuba. Presidente da OAB Araçatuba. Ele ficou de 1932 até 1939. Bacana. E existe uma outra coisa interessante, uma passagem, porque eu não localizava. Quando fizemos a galeria de presidentes lá na subseção, me faltou a foto do primeiro presidente, do Antônio Cajado, não tinha meio. Eu perguntava e tudo, aí conversando com um dos fotógrafos da OAB de São Paulo, da seccional, ele falou assim, Alceu, eu vou procurar para você lá, e achou uma ficha de inscrição na Ordem dos Advogados lá do Antônio Cajado. E ele me mandou uma foto bem tirada, bem feita lá, da fotografia que estava na ficha. E foi essa que eu fiz a fotografia do Antônio Cajado. Só faltava a foto dele, do primeiro, que era o Antônio Cajado de Lemos. Que bacana. Alceu, você está falando, corrija-me se eu estiver enganado, você está falando aqui na Casa da Advocacia e Cidadania Araçatuba, na OAB de Araçatuba, tem ali uma galeria com as fotos dos ex-presidentes da subseção. Sim. E é dessa galeria que você... Ah, sim, foi bom você explicar, porque às vezes a gente começa a falar e pensa que todo mundo que está ouvindo está entendendo o que a gente está falando, né? Então essa colocação sua foi muito importante, né? Sim, a galeria de presidentes que fica ali na parede do saguão inicial lá da Casa do Advogado da Cidadania. Aberto ao público, quem quiser dar uma olhadinha, passadinha lá. Porque ali é uma história, né? Se você vê, tem a história do Antônio Cajado lá até a Lucila, que foi a última presidente, né? A gente vai chegar lá, a Lucila São vários presidentes que passaram por aqui, né? E a galeria, como que eu sempre gostei de história, quando eu estava na escola, eu não era muito bom em matemática, mas em português e em história eu era um dos primeiros alunos, sempre fui nessa questão, né? Gostava na história, eu aprofundo na história do Brasil também, do Império, sabe? Então eu falei assim, porque já que eu gosto disso, por que não entrar na história de Araçatuba, como você mesmo disse, o livro Memórias de Araçatuba, que a gente lançou, a história sobre a OAB Araçatuba, né? Em 1982, na gestão do então presidente da OAB, Dr. Clemente Cavazana. Aí estamos agora em 82. Tá. Eu dei uma pulada porque... Não tem problema, vamos ficar à vontade. Porque se passaram nesse período que eu estou dizendo 50 anos. 50 anos. Era o cinquentenário da OAB.
Ah, tá. E parece que no início, nas minhas anotações aqui, tínhamos aqui 10 advogados, é isso? Eu não vou lembrar agora os nomes de cor, né? Mas no O início de número, Araçatuba, números de inscritos. eram 10 inscritos, 10 né? inscritos. Entre eles a diretoria, que são 5, né? Que é presidente, Não vice, entendi. tesoureiro, secretário, né? São 5 Hoje lá. temos mais ou menos quantos Hoje inscritos? passa de 2.000. Passa de 2.000. 2.000 advogados. Tá, Aqui vamos lá. em Araçatuba. Em Araçatuba. Nessa época, Araçatuba pegava várias cidades, Penápolis, Birigui, Araçatuba, Valparaíso, eram várias cidades, né? Aí cada uma foi constituindo a sua subseção. Aham. Em 1932, na verdade em 1931, foi instalada a seccional de São Paulo. Ah, é de 31 anos, seccional paulista? É 31, aí e no ano seguinte, ela já esparramou as 28 subseções. Araçatuba pegou a 28ª, ele não ficou em cima, né? Entendi. Aí vamos lá, cinquentenário, vamos pra lá? Vamos. Doutor Clemente Clemente Cavazana. Cavazana. Será que eu consigo trazê-lo aqui? Ah, sem dúvida. Deve ter Ele história, hein? Que Você é bacana. um grande amigo, né? Eu tô sempre lá no escritório dele, tá firme, forte, né? O que aconteceu em 82? Porque as subseções, elas eram, como disse, dentro das salas dos fóruns. Dos fóruns. As Não instalações... tinha uma sede. O Dr. Clemente Cavazana conseguiu uma área que foi doada pela prefeitura. Ali onde é hoje, do lado do fórum mesmo. Que bacana. Então foi por intermédio aí do Dr. Clemente presidente Cavazana. na época, doutor... Na mesma época, ele já conseguiu também que a seccional aprovasse a construção do prédio da Casa do Advogado. Então, em 82, inclusive lá no grupo Memórias de Araçatuba do Facebook, Tá. você vai ter fotos lá, inclusive, da inauguração. Eu vou precisar para colocar na edição, eu gostaria. Vou te mandar Será então, tem que várias o fotos primeiro bacanas. presidente eu consigo lá? Não, é mais difícil, né? Eu tenho a foto dele. Tá, te mas... Então, legal. Aí mas conseguiu o terreno aqui, e foi feita a autorização. construção. Inclusive, na foto lá da inauguração está o Padre Charles. Naquela época, o Padre Charles já era recém-chegado aqui na Araçatuba, porque ele chegou em 80, né? E o Padre Charles benzendo a subseção lá e tal. Então, na época do Dr. Clemente, foi inaugurada a Casa do Advogado. Aí a gente já tinha um prédio físico, né? Para poder dar atendimento para os advogados. Já na época do presidente Valdir Campoy... Agora estamos em... Agora a data eu vou me Não perder tem um pouco. problema, Hein? vamos lá. Eu lembrei Foi posterior, do ou não? cinquentenário. É, posterior. Então tô Tá na bom. ordem, mas eu não lembro o tranquilo, ano que o Valdir tranquilo. foi. Eu vou ficar devendo essa data. Não, Mas tranquilo. logo depois foi o Valdir que trouxe para cá ele fez o estacionamento, né? Foi o estacionamento. E fez a CAASP também, chegou com o Dr. Valdir Campoy. Ah, foi com o doutor Valdir, a Valdir CASP, Campoy. Trouxe as CAASP, que trouxe a ESA, não. Não, essa já foi do Caio, foi Do depois, né? Caio, ah, tá bom. Então, nessa época do Valdir foi a CAASP, o gabinete odontológico, né? Que ele Certo. montou lá direitinho. E a livraria, né? Veio junto com essa época do Dr. Valdir. Posteriormente ao Valdir, não em seguida, né? Eu tô dizendo assim dos feitos maiores que a subseção, porque ele fez também o estacionamento, o Valdir Campoy. E o Caio Luiz de Paulo e Silva, Dr. Caio, Doutor Caio. ele, nessa época que ele já conseguiu. A ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, também entrou com o Caio. Perfeito. Foi nessa época que ele fez a ESA, que ele instituiu. Aí vieram mais. Nessa época ele também, na questão da assistência judiciária também, que ele abriu mais para a população, o atendimento, né? O Tribunal de Ética já chegou O, ou não? o Tribunal de Ética já é a época do Quintana. Do Quintana. É. Tá. O Tribunal de Ética, apesar que foi na época do Quintana, foi um trabalho meu também, sabe? Que eu corri. Então, doutor Alceu já... Era a gestão do Quintana, mas até os móveis, fui eu que fui atrás, sabe? E até algumas pessoas não queriam que fosse... Você era diretor na época lá, junto Eu era o com vice-presidente. Quintana. Vice-presidente, tá. Aí algumas pessoas não queriam que fosse lá no prédio da subseção, que o tribunal tivesse um prédio separado, né? E eu fiz de tudo para que o tribunal ficasse, né? Que é a 21ª turma, né? E o primeiro presidente lá do Tribunal de Ética é o João Carlos Risoli, né? Que era o nosso conselheiro na época. Perfeito. E o João Carlos, ele assumiu lá, o tribunal foi inaugurado, né?
foi na época do Dr. Quintana. E na época também foi inaugurada a comissão e a coordenadoria de direitos e prerrogativas dos advogados. Também foi na época do Quintana. Que bacana. Tem uma perguntinha aqui, pode ser? Claro. Em suas palavras, qual a importância da Casa do Advogado para a categoria dos advogados Sim. e para a sociedade? Olha, a advocacia num todo, a OAB principalmente, é o que a população mais tem de se, como eu vou dizer assim, para se proteger, sabe? É uma questão primordial que ela tem um local para ser atendida. Por exemplo, lá você vê a população, é feito atendimento à população. Sim. Fora os atendimentos que são feitos na OAB, também tem as questões das comissões e os projetos que são feitos, né, de atendimento, de contra a corrupção, por exemplo, né, que são destinados à população. A questão também do consumidor, também bem debatido, né, da mulher. Nós tivemos a comissão da mulher advogada, né, que as pessoas vinham trazer essas questões de mulher, de adoção, de várias questões, né, eram levadas para essas comissões que a OAB voluntariamente sempre tratou, protegeu. Legal. Então, uma garantia da cidadania é a Casa do Advogado para o próprio cidadão. Não vou dizer nem que é simplesmente para o advogado, mas a garantia de cidadania plena é o advogado justamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a nossa casa, por isso que ela chama Casa da Cidadania, né? Casa do Advogado e da Cidadania. Então, com as instalações da sede própria, aí fortaleceu mais ainda essas frentes de trabalhos junto às comissões. É porque o trabalho da OAB ele é amplo, sabe? A gente vem bastante. Parece que a gente está sempre procurando. Quem está na OAB, você está hoje na OAB lá como diretor, você vê que as pessoas procuram e os próprios diretores buscam mais serviço também, né? Você vai ver. Apareceu lá. Na época nossa, nós tivemos muitas comissões com referência à corrupção na política, né? Nós tivemos aquelas frentes que eram feitas lá e fizemos muito trabalho sobre isso aí. E esse trabalho não foi esquecido. Esse trabalho permanece ainda. A população, quem mais ganha é a população, principalmente Araçatuba. Qualquer problema vai aonde? Quando você não tem uma casa física, um local físico para a pessoa ir, a pessoa fica meio perdida. Vou para onde? Vou para o fórum, né? Aí não, ele sabe que tem a Casa da Cidadania. Ele chega lá e vai ser bem atendido, né? Maravilha. Vai saber isso o que é. Nós fizemos, numa época, uma sala, hoje não tem mais porque mudou, mas na Delegacia de Defesa da Mulher, por exemplo, na DDM. Uma sala da advocacia lá. Nós tínhamos uma sala lá de atendimento, então as mulheres que tinham alguns problemas, que eram maltratadas e corria algum problema físico, de agressões, tudo, ia falar com a delegada encaminhava para a sala da OAB, que ficava lá na DDM, né, para que conversasse, para que tivesse um atendimento jurídico, né. A OAB sempre foi muito importante nessas questões de cidadania. Em todos os sentidos. Bacana. Há pouco tempo, eu vi que vocês fizeram até a questão da pobreza menstrual, esse é o nome, certo? Eu não lembro o nome da campanha, mas Porque era para beneficiar, ajudar. Essa eu não participei, eu acompanhei muito o trabalho de vocês lá e achei muito legal, porque é uma coisa que a gente não pensa. Acho que é pobreza menstrual, alguma coisa assim. Acho que é de iniciativa, salvo engano, da doutora Carla de Arantes. Sim, era para favorecer eu digo mais as mulheres da OAB porque eu participei lá, a doutora Lucila era presidente, a doutora Carla acho que era vice, né? Isso. E vocês todos lá naquele trabalho. Eu estou mencionando esse trabalho, doutora Enéas, para dizer como que é um trabalho bacana. Por quê? Quem que imaginar que você dá a cesta básica para pessoas, dá o arroz, dá o feijão, dá o açúcar, dá o óleo, dá o sal, aí você não imagina que uma menina que passa uma necessidade de uma família pobre vai precisar de um absorvente. É verdade. Não passa na cabeça de ninguém, pelo menos, ainda mais de nós, homens, né? Você não imagina nossa isso. Cultura, não imagina. Não imagina isso. Teve que a OAB lembrar disso aí. Tomar a frente. E você acha que isso aí não é um trabalho de cidadania da Ordem dos Advogados? E eu não estou falando sobre o nosso trabalho lá na prática, porque quando nós estivemos na frente da OAB, nós não pensamos nisso. Vocês pensaram, né? Bacana. E eu tiro o chapéu, porque eu achei muito legal isso aí. E tem continuado, Complemento, continuação do e não é só trabalho de outrora. E não é só você dar para eles, porque é para ter a consciência que aquilo é necessário, né? Quando a gente participava muito nessa questão também, a gente falava assim, precisamos de dar uma cesta básica e tal. Só que a pessoa não tem só a comida, tem o gás,
Aham. tem a luz elétrica, tem a água. Então são É vários mais fatores. abrangente, né? Então as é muita coisa necessidades. que a gente precisa abrir os olhos, porque tem gente passando necessidade realmente. Nessas viagens que a gente, a OAB, inclusive, Aham. faz, nós tínhamos um projeto, que eu não lembro se é o Vem Pra Rede, tinha um projeto que a gente fazia lá da OAB, na época, lá no centro da Polícia Militar, lá do bairro São José. A gente fazia lá e dava atendimento à população. Numa base lá no Na São base José. da Polícia Militar lá, né? Que é Certo. Tinha um trabalho lá da OAB. eu não sei hoje em dia se está tendo algum tipo desse serviço, mas a gente fazia esse trabalho, a população ia lá pedir informações, conversar com o advogado, né? E é isso aí, é a OAB indo em campo conversar com a população para ver. E a gente ficava aí a gente descobria que às vezes a pessoa realmente não tem o que comer, não tem a luz vai cortar, ou já está cortada. Problema dos jovens já com problemas que o tráfego de entorpecentes começa a ter, envolve essas crianças, né? Então, É verdade. a gente Nada precisa como um ficar atento. trabalho em loco, né? Não adianta a gente só ficar vendo na televisão, sabe, É Ernesto? verdade. Então, isso aí, a OAB ainda faz. Vocês estão fazendo. Nós não estamos mais na diretoria. Por conta Mas do, vocês grande, estão do continuando. legado das diretorias E anteriores. isso é muito importante. desses- E eu deixo aqui para dizer, tem que ir a campo mesmo, ver o trabalho que está sendo feito, o que está acontecendo com a população mais carente, principalmente. Bacana. Vamos voltar só um pouquinho aqui na Na nossa história da conversa. OAB. Vamos falar um pouquinho da chegada da CASP e da ESA. Sim. Em que fortaleceu a subseção, a advocacia arastubense. Fala um pouquinho dessas duas. Explica um pouquinho para quem eventualmente não saiba. Claro. Sabe por quê? A CASP. A OAB ela é uma entidade, a entidade mais diferente de todas as outras. Tem gente que fala assim, a unidade da OAB é cara, é uma das mais caras. Mas se você pegar um engenheiro, um médico, que paga quase o que o advogado paga, não tem aquela atenção que a nossa entidade nos dá. Por exemplo, só para quem não entende, né, que não é advogado, né, todas as cidades do Brasil, em todo fórum, tem uma sala do advogado. Para que possa chegar lá, por exemplo, se eu for pro Maranhão, por exemplo, e for no fórum, eu sei que eu tenho uma sala no fórum, que eu vou ter um computador, que eu vou ter uma internet, que eu vou ter... Antigamente o telefone, hoje já não tem mais por conta do celular, né? Antigamente também teve uma época muito... que pedia muito xerox, hoje também já não mais, né? Menos, inclusive, mas você tem um ponto de apoio, que é pela seccional, pela entidade que passa para o advogado essa ajuda. Que você sabe que você tem um funcionário, por exemplo, na sala que vai te atender, que vai te dar uma informação. Então, você não está desamparado, a entidade está te atendendo, né? A outra coisa, por exemplo, é ela como entidade, ela tem que cuidar dos seus associados, pares, vamos dizer assim, né? No caso da sim. sociedade. Então, na OAB, nós sempre tivemos o gabinete dentário, né? Inclusive fala aí é vinculado à CASP, né? a Caixa de Assistência, porque a Caixa é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, né? CASP, CASP. E Tudo a ver com o que o doutor está falando agora. Então, isso para o advogado é muito importante, que tem esse apoio, né? A gente tem sempre a livraria, não é? A livraria, a farmácia e o gabinete odontológico. Isso, perfeito. Né? São três Aqui serviços. na nossa subseção. Aqui na subseção. Ali E algumas na outras casa também, do que eu não conheço advogado. tudo. Na casa do advogado. É um legado do Cavazana, é isso? De Não, 82? não. Ou não? Aí é uma mistura entre o doutor Valdir Campó e o Caio, né? O Caio. O Caio complementou. Não, eu falo a casa em si. A casa sim, a sede sim. própria. A sede própria nós devemos ao Beleza. Dr. Clemente Cavazana. Maravilha. Eu vou te trazer uma revista, porque quando a gente esteve lá, a gente também fazia as revistas da OAB. Eu lembro. E nós temos uma revista que é muito dos bacana. 80 anos. Nos 80 anos, eu estava na presidência. Fizemos uma edição de ouro muito bacana, retratando muita história, os presidentes. Inclusive, falamos do Clemente Cavazana e do legado que ele deixou. Que bacana. Né? Deixou não, que ele está vivo. Ainda tem muita lenha para queimar, né? O Dr. Clemente é fenomenal. É a lenda. É fantástico, né? Tinha gente que ia ver o júri dele só para, sabe, assistir um show, né? O Clemente dispensa elogios e comentários porque ele é sensacional mesmo, né? Então, a casa, sim, como eu disse, mas as introduções, que nem o estacionamento, a caixa de assistência, né, foram vindo depois com outros presidentes. Então, eu falo sempre uma consequência. O Valdir Campói também foi um grande presidente, né?
Tá bem também, eu estou sempre no escritório dele, sabe? Ah, é? Bato bastante papo com ele, que aquele lá é ligado no 220. Tem que trazer pra cá, pra falar com a gente. Ele vem com o Aqui maior no prazer, viu? OAB Araçatuba em Foco. A esposa dele, a doutora Márcia também, advogada, eles trabalham juntos lá e a gente tá lá. E foi ele que fez aquele estacionamento, né? Ajeitou o estacionamento e começou a chegar a caixa de assistência lá. E depois o Caio aprimorou com a Escola Superior de Advocacia, mas não funcionava na subseção. Ela funcionava em prédio separado na época, né? Naquele prédio que é na Cucide Almeida com a Duque de Caxias, diz que não é uma escola até hoje ali, né? E depois, quando nós entramos lá, em 2004, né? Aí nós transferimos lá para dentro do prédio também. A ESA também veio fortalecer, né? A advocacia, araçatubense. Então, para os ouvintes aí que não sabem também, é uma escola superior de advocacia, onde tem cursos para os advogados se aprimorarem mais no direito, né? Aprenderem mais. E isso é muito importante também. Então, foi esses três presidentes, 4 com o Dr. Quintana, né? Que tiveram essas melhorias na subseção. Só que hoje nós estamos passando também por algumas mudanças, né, Ness? Mudanças que estão... Por exemplo, hoje a internet, as audiências virtuais que nós temos. Uma vez, enquanto presidente, a gente estava pedindo que houvesse um segundo fórum em Araçatuba, que era um anexo do fórum, ali onde foi desmanchado o Hospital Modelo. A gente tinha um pedido ali para fazer um fórum. Na época, nós chegamos a trazer o secretário de Justiça do Estado de São Paulo aqui, Dr. Edson Silva Júnior esteve aqui, que foi secretário de Justiça também, e a gente estava pleiteando um prédio, né? E, na época, o prefeito, o Jorge Maluli Neto, já tinha conseguido um outro local também para a gente colocar. No fim, acabamos, não demos sequência, não deu sequência em construir um prédio. Né? Naquele momento, ia construir um anexo para Araçatuba e ia reformar o Fórum de Birigui. Aí até o presidente lá era o doutor Aécio, da subseção de Birigui. Ia ser reformado o fórum de lá, a pedido do grupo nosso, né? E eu cheguei a um momento que eu pensei assim, não vai reformar fórum nenhum e não vai construir o fórum. Por quê? Porque os fóruns estão diminuindo. Hoje eu tive uma audiência lá, não tem mais ninguém no fórum. É tudo à distância, tudo... Uma vez a doutora Carla, antes digital. Eu era vereador, né? E a doutora Carla pediu que arrumasse uma vaga ali, marcasse no chão, lá na subseção, vaga para gestante, para... E foi feito. Foi feito, mas certo. Uma hora outro advogado falou assim, para quê? Hoje tá vazio. O pessoal trabalha muito em casa, né? Hoje é tudo home office, não tem, até o juiz trabalha na casa dele, então os fóruns estão diminuindo, né? Hoje está tudo no computador, dentro de casa. Nós temos aqui, eu acho bacana também, o balcão virtual. Você não precisa ir no fórum, você entra na página lá, você entra no balcão virtual, você conversa com o escrevente, que ele te dá todas as dicas, explica o que está acontecendo, você tira as suas dúvidas. Enfim, você não precisa se deslocar ao fórum para despachar para despachar com o juiz, você precisa, lógico. Sim. Né? Eventualmente, numa audiência presencial, são poucas hoje, a maioria são audiências virtuais, né? Eu, como fiquei... Eu presidi a Câmara também aqui de Araçatuba. Isso, fala um pouquinho pra nessa gente. época que eu presidi, eu tive que me afastar da advocacia, né? Porque o nosso estatuto, ele não permite. O presidente só? Não, todos os membros da mesa diretora. Tanto que eu teve um ano anterior que eu fui secretário da mesa, né? A presidente era a Tiesa Marques. Teve que se afastar também. Eu fiquei afastado, acho que 4 ou 6 anos. Acho que 6 anos que eu fiquei afastado, né? A hora que voltou... É isso que eu ia dizer. Eu voltei meio perdido, porque eu não estava advogando. Eu estava passando para meus irmãos que trabalham comigo, né? Eu não estava, assim, na prática. Aí fui fazer uma audiência virtual. Eu fiquei perdido, eu não sabia. Ficava ligando lá, cadê o link, né? Como é que passa? O meu mais novo que está ali, ele que está mais por dentro, né? Ele tinha sumido e eu querendo fazer audiência, desesperado que estava quase para começar e não sabia onde que estava esse tal de link e o pessoal dizendo que me mandou no e-mail. Aí fui ver, estava na lixeira, lá no spam. Aí ela falou assim, o senhor já olhou no spam? Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu me formei em 88. Eu comecei só que eu fui para São Paulo. Eu sou de 89. Você é de 89. Eu formei em 88, mas não comecei a advogar aqui em 88. Eu fui para São Paulo fazer o curso do Dr. Damásio.
lá na Rua da Glória, no bairro da Liberdade. Famosíssimo. Então, mas não tinha internet nem nada, tinha que ir lá no prédio lá. É. Tinha que ir lá no lá mesmo fazer no presencial, né? Vários personalidades hoje que foram professores nossos lá, né? E eu fui para São Paulo em 88, 89, eu fui para São Paulo. Voltei em 91, que eu comecei a advogar aqui em Araçatuba. Porque a minha primeira subseção também não foi Araçatuba, foi Mirassol. Mirassol. Quando eu peguei a carteira da ordem, eu estava em Mirassol. Seus pais eram de lá, não era seu pai? Meu bisavô era fundador de Mirassol. Ah, que legal. Aí a família era de lá, do meu pai. Aí eu vim para cá em 91 que eu comecei a advogar. Então, a primeira coisa que eu comecei a advogar aqui foi comprar uma máquina de escrever. É verdade. Lá na Casa Palma, comprar uma máquina de escrever. Máquina de escrever. A minha aquisição. E eu também fui o primeiro advogado a ter computador na Araçatuba, viu? Eu lembro, a gente teve a oportunidade de trabalhar um tempo juntos, né? Eu lembro, você estava à frente do tempo. É? Foi lá que eu conheci computador. E eu queria contar vantagem para os colegas, eu comprei um computador. Aí os colegas assim, pra quê? O que você vai fazer com esse computador? A gente não tinha software, não tinha internet, não existia. Era uma máquina de escrever, cara. Eu lembro que eu paguei $1.500. Olha E nem só. tinha para vender a Araçatuba. Fui comprar lá em Lins. Na Microlins eu fui comprar. Doutor Alceu sempre à frente aí na modernidade. Doutor, vamos falar, não sei se você acompanhou, um pouquinho da instalação do Tribunal de Ética e Disciplina aqui, 21º, salvo engano. 21ª turma. Fala pra gente também a importância para a advocacia, para a comunidade. Sim. Pois não. Como eu disse, apesar de ter sido instalada na gestão do Dr. José Roberto Quintana, eu trago isso para mim, porque fui eu que corri atrás, que fui ver aqui, até os móveis. Ah, foi da sua época. Eu era vice-presidente, eu não Certo. era o presidente era o Dr. sua Quintana. época. Mas eu trago esse trabalho para mim, por quê? Porque eu, até com a fita métrica, medindo lá o quartinho, para fazer uma estante para colocar os arquivos, sabe? Os móveis, eu comecei a juntar, a comprar, eu fui atrás, né? E chegamos a montar. O Dr. João Carlos Risoli foi o primeiro presidente, né, na época, depois do Dr. Aécio, né? Ele ficou uma época, depois o Dr. Aécio também ficou. Mas o Dr. João Risoli ficou bastante tempo, né? Hoje é a doutora Evelyn, né? Isso, doutora Hoje a Evelyn. doutora Evelyn está fazendo Doutor, um trabalho fala muito bom. Um pouquinho das atribuições, assim, o que é o Tribunal de Ética? Sim. É muito importante, né? Foi muito bom, porque a gente não está falando só para os advogados, né? Verdade, a gente está falando para o público em geral, que às vezes quer saber para que serve, e é muito importante. O TED, a gente chama de TED, né? Tribunal de Ética e Disciplina. Certo. Eu vejo muito importante, né? Aqui é o 21º? A 21ª turma. 21ª Porque o Tribunal de Ética, ele é de São Paulo. O resto são turmas, né? Então, nossa é a 21ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina. As instalações... É uma turma do Tribunal de Ética que é de São Paulo. Bacana. Tem um presidente geral, depois tem um presidente das turmas. Hoje, à frente, doutora Evelyn. Evelyn Carli, né? É isso mesmo. Pois não. Nobre. Conheci muito o pai dela, meu amigo. Eu chamava seu Nobre. Legal. Pai da doutora Evelyn. Então, por que o Tribunal de Ética? Diferente também de muitas outras entidades de classe, a nossa é uma classe que realmente prima pelo conceito da ética do advogado. E, ao contrário do que as outras pessoas pensam. Outro dia até um juiz daqui que me questionou, falou assim, a OAB não faz nada. E é errado, é mentira, não é verdade. O TED também é a OAB. Sim, o Tribunal de Ética pune exemplarmente. Perfeito. Né? Eu fui conselheiro estadual também. É verdade. Eu fui conselheiro estadual de 2015 a 2018. Tá. Né? Eu fiquei como presidente até 2014, né? 2015, 16, 17, 18 eu fui conselheiro estadual, onde os processos iam para lá também, para a gente acabar julgando. E o pessoal punia, sim. Advogados, às vezes, que tinham algum problema de relacionamento com o cliente, prestação de contas, ou todo tipo de relacionamento, ele infração decidido, ética disciplinar, inflação tá o TED ali para punir, sim. Apurar, né? E você quer saber mais uma coisa, por exemplo? Quero saber tudo. Não, mas é porque as pessoas levam muito, assim, advogado, às vezes a gente leva alguma culpa e falam mal de advogado, mas sem o conhecimento de causa, doutor Inés. Por conta do seguinte, Araçatuba, eu te falei que estão mais de 2.000 advogados. Sim. Quando nós começamos a ver o Tribunal de Ética, não tinha 10 advogados na cidade, porque o Tribunal de Ética é regional. Nós somos lá, o
Tribunal de Ética é da região. Tá. Então tem várias cidades, Birigui, Valparaíso, tudo que perdão, Andradina, acho que até Andradina, né? Eu não sei todas agora, que faz tempo que eu não... E esses tribunais, essas cidades, elas são o Tribunal de Ética de Araçatuba que gerencia tudo isso aí, né? Então, o Araçatuba, ele recebe uma reclamação de um cliente, por exemplo, né? E vai ser decidido no tribunal. Aí nós começamos a perceber que de 2.000 advogados, uns 10 advogados, vamos dizer assim... A minoria... Uns 10 advogados que causavam problemas éticos, tipo se apropriar de um dinheiro de um cliente e não repassar. Mas esses que chamam a atenção, né? Eles chamam a atenção. Os números dizem. Mas tem mais uma coisa. Esse advogado, ele dá margem a 10 processos. Então, 10 vezes 10, você entendeu? Era a margem. Você tinha 100 processos na mão com as mesmas pessoas. Que, na verdade, eles tinham que ser excluídos realmente. Então, a OAB suspende. Eu tive presencial agora de alguns advogados que até tenho conhecimento, que estão sem a carteira. A OAB tirou a carteira deles. O TED é bem atuante mesmo, é seríssimo. Mas o que o pessoal, quando sai alguma notícia, o pessoal pensa assim, são toda todos. A classe. Não, se você for falar assim, eu costumo dizer assim, ninguém, nenhuma categoria é 100% boa ou 100% ruim. Nenhuma categoria. Se você falar assim, se você pegar juízes, promotores, médicos, advogados, pessoal da segurança, padres, pastores de igreja, tem os bons e tem os maus. Sempre. Ser humano. Mas sempre os maus são a minoria. Só que, como você disse agora mesmo, o que vai aparecer. Provoca um alarde. Uma pessoa que fez alguma coisa lá, o pastor da igreja tal fez isso. Aí parece que é toda a igreja que não vale nada. Olha, aquele advogado pegou dinheiro do cliente e não pagou. Parece que toda a categoria, mas não é. A maioria, assim, e vou te falar, se você for ver, não dá 1% da categoria, sabe? Perfeito. Né? Só que esse elemento tem que ser punido realmente porque ele mancha toda uma categoria, né? Então, eu vejo que a maioria dos advogados são pessoas honestas, trabalhadoras, sabe, que fazem tudo direitinho. É verdade, sim. A gente que esteve na administração da ordem, a gente vê como que era. É uma pequena minoria que não dá 1%, que suja e precisa ser punido pelo Tribunal de Ética. Perfeito. E assim é feito. Sim, é feito, sim. A gente falou um pouquinho do TED. E ganhamos, então, bastante aqui a subseção com a instalação aqui na nossa... O TED é, inclusive, uma peça muito importantíssima para a advocacia e para a cidadania. E para a cidadania. E aqui faço parabenizo a presidente Evelyn, né, a doutora Evelyn, pelo trabalho que ela, na época do doutor Risoli... Ela está ali já há algum tempinho já, hein? Ela já trabalhava lá como... eu não lembro como é que é o nome que se dá, né? Que ela já fazia o trabalho lá desde aquela época, desde 2015. Já participava. Já uns 10 anos, uma década aí mais ou menos. Hoje ela tem feito um trabalho muito bacana, brilhante trabalho, e é importantíssimo esse trabalho. Que bacana, que bacana. Eu vou ler aqui, bem rápido aqui, no tópico que eu anotei, compromisso social, embora o doutor já tenha elencado algumas frentes de trabalho das comissões da OAB de Araçatuba. Aqui eu tenho anotado aqui algumas campanhas permanentes. Combate à violência contra a mulher, preconceito racial, homofobia, corrupção, que o doutor falou, incentivo à doação de órgãos, entre outras inúmeras frentes, são as atividades desenvolvidas pelas comissões daqui da nossa 28ª. Qualquer informação, maiores informações, entre em contato com a Casa do Advogado em Araçatuba. Vamos prosseguir. Eu iria falar alguma coisa, fazer uma observação? Não, é que você começou a falar de campanha e eu me lembrei de um fato ocorrido lá na subseção. E uma advogada me procurou porque ela queria adotar uma criança. Bacana. E eu já era o presidente, ela me procurou, falou assim, doutor, eu quero adotar uma criança, eu estou com um problema lá e eu não tô com uma dificuldade. Ela me chamou e disse assim, em Araçatuba tem um problema sério, nós de Araçatuba não conseguimos fazer adoção, é só gente de fora. Vinha, por exemplo, uma adoção de outra cidade, de outro estado, né? Conseguia, e o pessoal daqui era meio complicado, não saía as adoções. E a OAB foi... Para mexer com isso, o que eu fiz?
eu convoquei, foi a primeira comissão da mulher advogada. Ah, que chique. Nós não tínhamos em outras épocas, mas não funcionava, era só no papel. Aí eu chamei algumas mulheres e falei, vamos fazer uma comissão aqui da mulher advogada. Que chique, é aí que iniciou? Aí que eu vi a força da mulher advogada, doutor Inés. É. A força da mulher foi fantástica, porque nós começamos a fazer ali e compareceram muitas mulheres dispostas a arregaçar a manga e trabalhar. Fizeram um manifesto, fomos falar com o juiz, né? Vamos omitir o nome para não ter problemas, né? Sim. Aí o juiz, inclusive, me procurou, não gostando desse movimento que a gente estava fazendo, por conta que a gente estava insinuando, que na vara da infância e da juventude estava acontecendo coisas que não eram, né? E eu falei, olha, doutor, não estou insinuando nada, mas existe uma reclamação de uma advogada que ela tem problemas para fazer essa adoção e só adoções até internacionais que estão sendo feitas e as daqui mesmo da cidade têm tido problemas enfim, né? Essas mulheres fizeram esse manifesto, entraram nos processos, resumindo, acertou essa questão da adoção em Araçatuba, sabe? Melhorou 90%, sabe? Porque 100% é difícil a gente ter, mas melhorou muito. Ela mesma conseguiu adotar, ela adotou uma menina, depois ela adotou um menino. Que fantástico. Né? E outras pessoas que estavam com tudo travado também, destravou. Divisor de águas aí nesse assunto aí. Certo. Eu vou também, não vou falar também o nome dela, talvez ela não, né? Vou deixar aqui, mas... Não tem necessidade, mas um registro importantíssimo. Por conta disso aí, não sei se ela gostaria que eu dissesse, mas era uma pessoa bem fantástica, bem batalhadora também, sabe? E ela começou esse trabalho nas mulheres. Depois o trabalho foi crescendo, foi da parte de alimentos, né? Que a pessoa fazia arrecadação de alimentos, né? Muito importante. Quando nós começamos a sair fazer com esse trabalho nos bairros, que nós fizemos muito no bairro São José, foi muito bacana também. Enfim, esses trabalhos, a OAB tem essa questão social muito forte. Não só em Araçatuba, como a seccional. Hoje em dia eu não tenho acompanhado tanto, como eu disse, mas você está lá dentro, você tem acompanhado como são esses projetos, né? A gente chega na OAB lá em São Paulo, tem uma parede assim com vários cartazes sobre os programas e os projetos que estão sendo feitos, as campanhas, né? É bastante coisa. Você falou racismo, violência contra a mulher, idoso, né? Muita coisa, muito bacana tem de mesmo. Tudo, a adoção que nós trabalhamos nesse projeto. Então, trabalho tem, e é voluntário. Né? Não é coisa que não é para dar dinheiro, a gente faz isso por amor, né? Realmente. Perfeito. Antes aqui de eu dar um recadinho aqui, relembrando aqui em relação ao TED, atualmente as informações podem ser encontradas no site da OAB Paulista, mas para dar início a alguma reclamação, algum procedimento no TED, também é tudo online. A pessoa preenche um formulário no site. Precisa de falar o nome ou não? Precisa identificar. Precisa identificar? Tudo, documentar. Porque às vezes a pessoa não gosta de se identificar, né? Não, mas é necessário. Eu já acompanhei de perto um exemplo, mas enfim, não temos mais, salvo engano, precisa confirmar essa informação, não temos mais funcionário específico para receber digamos, a formalização de alguma reclamação. Né? Mas, assim, bem interessante. O que eu queria deixar aqui é reiterar o convite aos presidentes das comissões aqui da OAB Araçatuba. A gente já teve a oportunidade de gravar com a presidente da Comissão de Direito Penal, de Direito Criminal, a doutora Mariana, uma entrevista bem bacana, vamos deixar aqui também no link. E como a gente vem dizendo aqui, no nosso bate-papo com o doutor Alceu, ex-presidente da OAB Araçatuba, a gente vem dizendo, sim, temos cada vez mais comissões atuantes em prol da advocacia e da cidadania. Sim. Alceu, então, depois de 90 anos, desde da criação aqui da OAB Araçatubense, quebras de paradigmas. Como assim? Eleita a primeira mulher. Fala um pouquinho pra gente. 90 anos, era a OAB. Agora, eu só falei bem da OAB, mas vou falar outra coisa. Ela sempre foi machista, tudo, né? Foi machista. Foi machista a vida inteira. Bom, o mundo era machista. O Brasil, verdade, principalmente, era muito machista, né? E desde 1932, do início da OAB, pra cá, ela começou não tinha mulher. E gozado que quando deu 90 anos da OAB São Paulo e a OAB Araçatuba, que foram instaladas no mesmo ano, né? Lá
Em São Paulo, ganhou a doutora Patrícia Vanzolini. Olha só, no mesmo período. E aqui em Araçatuba, a doutora Lucila. Quer dizer, para nós foi muito legal, né? Porque não tinha tido. Na Câmara dos Vereadores, a primeira presidente da Câmara foi a Edna Flor, né? Doutora Edna Depois Flor, já teve a Tiesa, né? Depois teve a Cristina Munhoz, né? Agora, aqui em Araçatuba, não tinha, né? Era a presidente Lucila, quebrou esse paradigma mesmo, que é necessário, porque as mulheres hoje, né? Eu não sei em números, mas quando eu estava lá, as mulheres advogadas já tinham passado o número de homens advogados. Não tenho esses dados, eu mas tinha. É possível. Eu acho que elas aumentaram mais ainda, Pelo inclusive. menos na atuação das comissões, eu acho que já ultrapassou. Tá, mas deixa eu voltar um pouquinho. Com certeza. Não, porque nós falamos do Tribunal de Ética, Vou tomar uma aguinha que aqui. foi instalado na época do Dr. Quintana, mas na época também foi instalado a Coordenadoria Regional de Direitos e Prerrogativas dos Advogados. Bacana. Né? E essa aí é uma questão interessante também, porque muitas pessoas, inclusive advogados, não entendem muito o que seria prerrogativas dos advogados. Dá a impressão, fala pra gente. Quando a gente fala em prerrogativa de advogado, dá a pensar que é direitos do advogado, dele soberba, ter alguma... E não é. A imunidade. Esse direito de prerrogativa é um direito inerente à profissão do advogado. O que quer dizer? O advogado precisa de atender um cliente numa delegacia de polícia e aí o delegado, vamos supor lá, não deixa ele entrar, trata mal o advogado, atrapalha a defesa que o advogado estaria fazendo numa delegacia ou no fórum mesmo pelo juiz. O juiz fala alguma questão lá que atrapalha, a defesa do advogado. Quer dizer, quem está sendo prejudicado é a parte, não é o advogado. O advogado teve lá o contrato dele com o cliente, vai receber os honorários do mesmo jeito. Quem está sendo atrapalhado, prejudicado é o cliente. Em contrapartida, quem está sendo prejudicado? A cidadania. Sim, então, a lei... prerrogativa não é direito do advogado, assim, o advogado tem uma vantagem, não é isso. Então, essa comissão, inclusive eu estou dizendo isso pelo seguinte, o doutor Pedro Chagas, atual presidente da OAB Araçatuba, ele fez uma indicação para eu assumir a coordenadoria de direitos e prerrogativas. Mas ontem ainda conversei com a conselheira, doutora Gláucia, de Auriflama. Auriflama, né? Assim. Conversei bastante com ela, bem simpática, né? Porque eu falei assim, não, você sabe por quê? Parece que foi lido numa reunião lá em Guararapes, se não me engano, essa minha indicação para a coordenadoria de direitos e prerrogativos. Tá. Mas isso faz tempo, nós já estamos indo em agosto, indo para setembro, quase acabando o ano. E por conta desta reunião, algumas pessoas que estavam presentes ficaram sabendo que eu seria indicado, nomeado como coordenador regional de prerrogativas, né? E começaram a me procurar. Eu tive gente de Birigui. Isso mais recente? Você está falando? Agora. Tá. Né? O mês passado me ligaram uns 2 advogados de Birigui, tiveram problemas lá de prerrogativa, me procuraram. Eu disse assim, olha, eu fiquei sabendo que houve uma indicação, até mesmo pelo presidente, Dr. Pedro. Desculpa, essa coordenadoria não é uma comissão da... Não, é uma coordenadoria regional de direitos e prerrogativas. Quer dizer, se o advogado tiver problemas, Araçatuba, Birigui, Guararapes, Andradina, qualquer dessas cidades, cai aqui na coordenadoria regional. Porque Araçatuba é uma sede regional de vários... Né? O TED, da CASP, por exemplo. Do TED, da coordenadoria. É uma sede regional. É verdade. É uma subseção autônoma, cada uma tem a sua subseção, mas essas subseções são todas direcionadas para Araçatuba quando a questão é de tribunal de ética, quando é inclusive a nossa farmácia aqui, os outros não têm. Nós temos farmácia, livraria, a dentista, eles vêm para cá, porque as outras subseções não têm. Né? Tá. As pessoas começaram a ligar. Agora, começaram. Recente. De Birigui me ligaram 2 advogados, né? E eu disse a mesma coisa. Falei, olha, eu posso te atender. Vai no meu escritório, passei o endereço, né? Que eu te atendo, vejo o que eu posso fazer. Só que eu não recebi oficialmente a nomeação da seccional. Por isso que eu até liguei para o Dr. João Risoli, né? Para ver, porque ele ainda ele não faz parte da diretoria, mas ele é membro do Tribunal de Ética de São Paulo. Ele é membro? Ele é. Ele é relator de uma das turmas lá em São Paulo. Legal. E por conta dessa amizade que eu tenho com ele tudo, eu liguei para ele me passou o telefone da doutora Gláucia. Ontem eu falei bastante com ela, né? Ela falou também, eu tô achando estranho, porque tá demorando. Eu falei, os problemas surgem e eles precisam ser resolvidos. Aqui na Araçatuba também tiveram alguns advogados que me ligaram também
por conta de problemas que tiveram aí de prerrogativa, e eu não pude atender, porque eu falei, como é que eu vou chegar lá e... Quem é você? Eu sou advogada, mas você é o que da OAB? Não tenho... Oficialmente, eu não estou nomeado, né? Então, a doutora Glaucia me prometeu que ia verificar essa uma regularização importantíssima, igualmente outros... Inclusive, a gente entra no site, Sim. E no site tem a parte do tribunal, da coordenadoria estadual de prerrogativas, direitos e prerrogativas. E o que consta lá? Tem algumas cidades que tem, tudo já certinho. A Araçatuba não tem. O presidente mesmo lá de Birigui, o doutor Paulo, me procurou também e falou, como é que tá? Eu falei, eu não recebi nada, né? Que interessante. Com a palavra doutor Pedro Chagas, amanhã estaremos eu já falei com ele evento. Também. Não, mas a gente vai falar amanhã especialmente porque estamos na semana onde comemoramos o Dia do Advogado. Inclusive, o doutor Alceu vai estar presente amanhã no evento, não sei. Sem dúvida, não. Vamos estar juntos lá. E lá vamos bater um papo com o doutor Pedro, vamos resolver essas e outras pendências também, além de nos divertir nesse evento maravilhoso aí que nos espera amanhã, sábado. Doutor Alceu, que maravilha recebê-lo aqui. O que mais temos? Você falou, doutora Glaucia, mulher advogada. É Glaucia, que é a conselheira? Né? Conselheira de Auriflama, né? De Auriflama. Também. A doutora Lucila ficou à frente a uma gestão, né? A gestão dela 2021-2022. Sim. Lucila Koga também fez um trabalho excepcional. Eu acho que para a mulher, esse trabalho... É porque mulher tem o trabalho em dobro, né? Então a mulher ela tem o trabalho dentro porque ela por exemplo, a doutora Lucília é advogada. Aí tem a OAB. Chega na casa dela, ela tem que gerenciar tudo lá dentro. Porque nós homens ela nessa parte... presidente da casa dela, presidente do escritório particular dela, presidente da subseção. Sim, cerca de 2.000... e outra, mulher dá aquela preferência logo para a família, né? Eu me lembro da doutora Carla de Arantes, quando ela estava solteira ainda, né? Ela sempre gostou muito da política de ordem, né? E ela dizia que gostaria de ser presidente. Bastou ela ter o nenezinho dela, essa vontade passou, né? Por quê? Porque qual que é a preferência? É o filho. É o filho. Né? As mulheres, é lógico. Aumentam as atribuições, as responsabilidades, né? Sim, enquanto mãe. Mas... A preferência vai ser o filho, para a mãe, não tem conversa. Que bacana, maravilha. Doutor Alceu, estamos chegando mais no finalzinho. Será que deixamos alguma coisa para trás ou não aqui? Gostaria que você deixasse aí a mensagem para os jovens advogados, assim, o pessoal, a galerinha que está chegando aqui. Eu recebo muitos advogados novos no meu escritório, sabe? Então fala pra gente. E aí quando eles estão começando, eles ficam preocupados, falam assim, doutor Alceu, eu tenho medo de começar a advogar e não ter condição de sustentar minha família, né? Aí eu falo da minha experiência própria, né? Eu falo assim, olha, eu comecei a advogar em 91 e casei em 91. Eu comecei a advogar aqui em Araçatuba em março de 91 e me casei em setembro de 91. Quer dizer, quando você eu casei... Casou em casei 91? em setembro de 91. Então, quando você me chamava para fazer serenata para tua namorada, você estava na iminência, estava prestes foi antes a se casar. que você ia lá comigo para fazer serenata. Você me ajudou a ganhar minha mulher, hein? Eu tô casado também, vai fazer 34 anos. 34, com a Regina. Parabéns, Regina. Como que era aquela musiquinha? A gente briga... Diz tantas coisas... Que não quer dizer, que fica legal. Pensando que não vai sofrer. Eu gosto dessas músicas aí, antigas, né? Que é bacana. Então, e a mensagem para os jovens? Aí quando eu digo pro pessoal vai lá perguntar, eu falei assim, quando eu comecei a advogar, né, só para fechando, Sim. Eu tinha muito medo de não conseguir levar alimento para minha casa. Nossa. E essa preocupação é minha até hoje. E eu tô com quantos anos de advocacia? 34 de casado, acho que 35... Pode pôr 40 aí para não errar. Mais ou menos. E porque quando eu me formei eu ainda era solteiro, né? Vou fazer 34 de casado, uns 35 para 40 anos, né? E eu tinha esse medo, mas eu vi que a advocacia, ela mudou. Hoje em dia a gente não pode ser clínico geral. A gente tem que se especializar, assim como os médicos fizeram, a gente tem que fazer também. E a gente especializando, hoje, por exemplo, a minha especialidade mais está em regularização de imóveis.
Eu faço mais essa questão, né? Outras questões que aparecem lá, outros advogados do É a área do trabalham direito comigo. imobiliário? Direito assim? imobiliário, Ou engloba- regularização de engloba imóveis. vários, Eu né? regularizo, faço uso capião, inventário, trabalho juntamente com engenheiro também, né? Você está no mesmo escritório, localidade de sempre? O prédio é na meu lá, Bernardino? né? É. Bernardino 127, que é o meu escritório, porque o prédio é meu. Com o falecimento do meu pai, aquele prédio ficou para mim. Certo. Então, beleza, eu vou ficar lá, não tem jeito. Alguém me liga e fala assim, mas é seu... Você mudou? Eu falei, não tem nem como mudar. Ali, inclusive, era a minha casa, não sei se você lembra, né? Lembro, Eu sim. morava ali, meus pais mudaram, meu pai faleceu depois, e ali ficou sendo o escritório. Eu falo para os advogados e deixo essa mensagem aqui. Se alguém quiser entrar na advocacia, se especialize, entre, que vai dar certo. Se especialize. Especialize. Esse advogado o Dr. Durso, né, que foi um grande presidente da OAB, ele dizia assim que fazer a clínica geral, o despejo da Dona Maria não funciona. Não funciona. Tem que fazer, ele falava assim, né, a pessoa tem que se especializar numa área e vai ganhar dinheiro. E vai cuidar da família. Que bacana, maravilha. Alceu, E deixa aqui um abraço, Pois né, não. Inés? A todos os advogados, para você também, que é advogado. legal. Começamos juntos lá, você está vindo no meu receba escritório, né? também meus abraços. Você, o Dr. Salomão Cury, né? É dele que eu queria falar. A nossa homenagem, nosso carinho, nossa lembrança Sim. ao eterno doutor Salomão Salomão. Cury. Então, um abraço a todos os advogados, né? Sucesso e prosperidade para todos. É isso daí. Muito obrigado, Eu que agradeço. doutor Alceu. Gratidão pela presença. Até uma próxima Se oportunidade. Deus quiser.